Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog e use com prudência, com muita responsabilidade, tudo que eu disponibilizo para vocês, meus seguidores, ok? Vai lá, pode usar, mas com responsabilidade. Neste vídeo, eu tenho a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, de quarta-feira, 6 de novembro de 2024, 31ª semana do tempo comum, no ano litúrgico B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. No rito temos missa escolha, e a cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço no pescoço. Eu sou leitor e animador da Igreja Católica em Colatina e também tercista. Pesquiso em sites fidedignos como revista.arautos.org e novaaliança.com.br. Primeira leitura deste dia 6 de novembro de 2024, quarta-feira. Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 12 ao 18. Meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros no universo. Conservai com firmeza a palavra da vida, assim no dia de Cristo terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E ainda que eu seja oferecido em libação no sacrifício que é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, o Salmo 26, na Bíblia Vulgata, ou 27, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 4º, 13 ou 14, refrão 1º A. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação. Agora vamos ao Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. Vamos primeiro a aclamação. Vamos aclamar o Evangelho, vamos, com alegria festejar esta palavra e depois vamos proclamá-lo, vamos fazer a leitura. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir sobre o Evangelho, vamos saber um pouco mais sobre a palavra de Deus, procurando nos especialistas da área. Por exemplo, quem fez as notas de rodapé da Bíblia. Aqui nós temos a Bíblia Sagrada, edição pastoral de 1990, com uma explicação sobre este Evangelho. Lucas 14, versículos do 25 ao 33. Diz o seguinte: seguir Jesus e continuar o seu projeto é igual a ser discípulo. É viver um clima novo na relação com as pessoas, com as coisas materiais e consigo mesmo. Trata-se de assumir com liberdade e fidelidade a condição humana sem superficialismo, conveniência ou romantismo. O discípulo de Jesus deve ser realista a fim de evitar ilusões e covardias vergonhosas. É meio vago, né? Esse texto, mas texto reflexivo, mas é o que temos, né, nessa edição bíblica. Agora temos aqui também do livro Palavra e Vida. O que Jesus diz está bastante claro. Não é preciso refazer o pensamento, é preciso abandonar tudo para segui-lo. Não é preciso refazer o pensamento, é preciso abandonar tudo para segui-lo. Todavia, nada disso pode fazer desaparecer uma ideia central. Jesus é o centro da vida do cristão e tudo tem de se submeter a ele. Desde o trabalho até a família, passando pela política, tudo, sem exceções, tudo tem que ser submetido a Jesus. Claro que é um abandono de tudo para recuperar melhor e de maneira mais plena o amor, base de toda relação humana. Quando se vive em Jesus, faz-se mais generoso, mais entregue, mais autêntico, mais aberto, em suma, mais humano. Vamos agora aos santos do dia, porque as reflexões hoje não estão muito profundas, né? Vamos saber dos santos do dia 6 de novembro. São Félix foi mártir. Tem muitos santos chamados Félix na Igreja Católica. Este é um deles, do século III, São Félix, mártir, celebrado em 6 de novembro.
Santo do dia 6 de novembro, São Leonardo de Noblac, eremita, de família nobre, nasceu na Gália, no século VI, seguidor de São Remígio, viveu numa floresta perto da cidade de Limoges, na França. Ele é o padroeiro dos prisioneiros parturientes, presos políticos e dos prisioneiros de guerra. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Leonardo nasceu no ano 491, na província da Gália. Na juventude, Leonardo não quis seguir a carreira das armas, preferindo viver ao lado do bispo da região. Só mais tarde, decidiu ingressar num mosteiro para se dedicar somente à vida religiosa. Depois buscou o isolamento para meditar e viver sua fé na oração. Encontrou o lugar certo para isso num bosque afastado. Lá havia apenas uma casa tosca e simples que lhe servia de morada. Mas seu sossego durou pouco, pois a cada dia crescia o número de pessoas que iam atrás de seus conselhos, suas orações e seu consolo. A história nos narra que o monge Leonardo auxiliou os trabalhos de parto da rainha Clotilde, esposa do rei Clodoveu. Como recompensa, o rei doou aquelas terras a Leonardo, que ergueu um altar a Nossa Senhora e aos poucos se tornou uma intensa e fervorosa comunidade religiosa, culminando com a construção do mosteiro de Noblac. Diz a tradição que o monge Leonardo só deixava o mosteiro quando alguma missão o exigia, especialmente quando se tratava de resgatar e converter os pagãos encarcerados. O culto de Santo Leonardo de Noblac, uma das devoções mais antigas dos fiéis franceses, se propagou em todo o mundo cristão e foi reconhecido pela Igreja. Santo do dia 6 de novembro, São Melânio, bispo, do ano 511, construiu com suas próprias mãos uma igreja na cidade de Rennes, na França. Melânio congregou muitos monges para o serviço de Deus. Santo do dia 6 de novembro, São Severo de Barcelona, do século VII. Foi mártir e bispo de Barcelona, na Espanha. De acordo com o blog Fraternidade São Gilberto, blogspot.com, Severo nasceu em Barcelona de uma família nobre e recebeu uma boa educação. Ele foi escolhido bispo de Barcelona por volta do ano 290. Durante a perseguição de Diocleciano, Severo fugiu para São Cugat, ainda na Espanha, onde ele encontrou um companheiro cristão chamado Emetérios. Quando os soldados perguntaram-lhe se ele tinha visto Severo, Emetérios respondeu que ele estava semeando os campos. Irritados, acreditando que Emetérios estava zombando deles, os soldados o detiveram e o levaram. Severo, por sua vez, apareceu aos soldados, juntamente com 4 outros sacerdotes de Barcelona, que fugiram com ele. Os 4 sacerdotes foram açoitados e depois mortos. Emetérios também sofreu este destino. Severo foi espancado, mas não morreu, e quando os cristãos de Barcelona souberam que ele ainda estava vivo, tentaram reanimá-lo. Ele, porém, terminou nos braços de um desses cristãos. Algumas fontes afirmam que as relíquias de São Severo foram enterradas na localidade espanhola de São Cugat, onde uma igreja dedicada a ele foi construída. Um mosteiro que se encontra lá ainda hoje foi erguido ao lado da igreja. No século XV, algumas das relíquias foram levadas para Barcelona e ao santo foram atribuídos vários milagres de intercessão, incluindo a cura do rei Martinho I de gangrena na perna. Olha, um milagre atribuído ao santo São Leonardo. Aliás, São Severo de Barcelona. São muitos santos, né? Tem mais ainda, hein? Santo do dia 6 de novembro, Santos Calínico, Imério, Teodoro, Estevão, Pedro, Paulo, outro Teodoro, João,
outro João e outro de nome desconhecido, todos mártires, faleceram em 638. Em Gaza, soldados aprisionados pelos sarracenos, sitiantes desta cidade, encorajados pelo bispo São Sofrônio, confessaram a Cristo e foram decapitados. Olha só, isso aconteceu em Gaza, na Terra Santa, soldados aprisionados pelos sarracenos, que tomaram aquele local. E o bispo São Sofrônio encorajou esses soldados e eles confessaram a fé em Cristo Jesus e foram decapitados, tornando-se mártires de Cristo e, portanto, estão na pátria celeste com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e todos os santos. Santo do dia 6 de novembro, São Vínoco, abade, faleceu em 716, foi discípulo de São Bertino no mosteiro de Sítio, próximo de Saint-Omer, na França. Vínoco fundou e regeu o cenóbio de Wormhout. Santo do dia 6 de novembro, Santo Estevão de Apte, foi bispo, faleceu em 1046, insigne por sua mansidão, organizou 2 peregrinações a Jerusalém, a Terra Santa, e reconstruiu a catedral de sua diocese, Apte, situada no sudeste da França. Então a catedral ficava em Apte, ou APT, situada no sudeste da França. Santo do dia 6 de novembro, São Teobaldo Presbítero. Presbítero é o sinônimo, tem como sinônimos padre, sacerdote. Teobaldo faleceu em 1070, foi um religioso dos cônegos regulares de Santo Agostinho, falecido em Dorat, na França. Foi guardião da igreja e saía somente para prestar assistência aos doentes, aos enfermos. Santa do dia 6 de novembro, Beata Cristina de Stommern. Foi virgem e faleceu em 1312. Nasceu em Stommern, perto de Colônia, na Alemanha. Aos 12 anos entrou no convento e aos 15 recebeu os estigmas da paixão de Cristo. Olha, uma beata com os estigmas de Cristo, assim como tivemos São Pio de Petreutina, São Francisco de Assis. Olha, uma beata, Cristina de Stommern. Ela enfrentou de modo admirável duras tentações. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos por algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai. Como dizia Jesus, Abba, nosso papaizinho do céu, nosso Pai celestial. Mesmo que seja um não, é o melhor para você. Aqui na terra também, nosso Pai físico às vezes nos dá um não, quando percebe que é o melhor para o filho naquele momento. E Deus, então, nem se fala, ele sabe tudo do universo, ele é o criador do universo. Às vezes até eu fico amedrontado por falar com Deus, o criador de tudo. Gente, é algo que nós temos que temer e tremer, como diz São Paulo. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Seja batizado, creia em Jesus como Deus, o Deus deste amor infinito que humanou-se por nós, encarnou-se por nós, morreu na cruz por nós, venceu a morte, ascendeu ao céu onde está à direita
do divino Pai Celestial como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito, aguardando mais conversões para retornar definitivamente. Então creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna, quando teremos corpos glorificados, corpos transformados. Estaremos em outra dimensão, corpos transfigurados. Para todo sempre viveremos. Pense nisso. Ao dormir, pense nisso. Ao acordar, pense nisso. Na sua atividade diária, pense nisso. São Paulo diz que o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar. Nós que eu falo é quem aceitar Jesus como Deus, quem se arrepender dos seus pecados e quem for batizado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, acesse Paulo Roberto Maciel na internet, YouTube, Facebook, blog e Instagram.